É isso aí, galera. Vamos para um exercício sobre bobina chata, que é formada por N espiras, nós já vimos na parte teórica. E esse exercício é um exercício bem trabalhado, em que envolve a ideia da bobina, mas encaixada em um circuito elétrico, onde eu tenho que relembrar de alguns detalhes que nós já desenvolvemos, já aplicamos. Legal? Então vamos lá. No enunciado, que você já leu, que vai aparecer de novo, me diz o quê? Eu tenho uma bobina chata formada por 200 espiras circulares, está escrito no enunciado, e cada espira tem um raio de 5 centímetros e ela é feita de um fio que cada 1 centímetro desse fio tem uma resistência de 0,01 ohms. Legal? Então, na verdade, o que eu tenho? Eu tenho a ideia daquele meu cilindrozinho de referência, tá? Esse cilindro aqui é desenhado só para facilitar a minha vida. E aí o que eu tenho? O meu enrolamento aqui. Quando eu falo, né, vamos relembrar da minha bobina, o que eu faço? Eu tenho aqui a fiação azul ligada a um gerador e a corrente elétrica aqui passando. Esses fios estão muito coladinhos, tão próximos que essa distância aqui é muito menor do que o raio dessa minha espira formada, de cada uma das espiras. Então a minha bobina, ela tem um campo calculado por N, no caso no meu exercício do enunciado são 200, o coeficiente μ, a corrente, sobre 2R. Só que primeiro eu tenho que entender o seguinte, eu vou ter que trabalhar a minha corrente, o N eu já tenho, o μ ele me deu, o raio ele me deu, mas eu tenho que desenvolver qual é a corrente. E o que vai acontecer? Eu vou ter aqui uma bobina que vai ter uma resistência elétrica, que ela vai participar de um circuito que eu vou desenhar na sequência. Vamos dividir esse exercício em partes. Tá? Então, minha primeira conta a ser trabalhada é eu perceber que a minha bobina ela tem uma resistência elétrica. Ela vai ser um resistor. Tranquilo? Então, a minha bobina, cada volta dela corresponde a uma espira. Então, eu vou pensar em cada espira. Aqui é a minha espira. Essa minha espira, ela tem uma medida da fiação para cada volta, equivalente a 2πr. Ok? Então, eu vou chamar isso aqui, por exemplo, de L. Ok? Então, L vale quanto? 2πr. Tudo bem até aí, galera? Vamos lá. Vamos calcular esse L. Esse L sendo 2, ele sugeriu que você use o π igual a 3, vezes o R, que é quanto? 5 centímetros. Aqui eu vou aproveitar e colocar no sistema internacional. 5 vezes 10 a menos 2, e a minha unidade aqui fica sendo o metro. Então, cada espira tem um L equivalente a quanto? 6 vezes 5, 30, vezes 10 a menos 2 metros. Mas eu tenho quantas espiras? Eu tenho 200 espiras. Então eu vou multiplicar isso aqui por 200. Isso vai me dar o tamanho do fio esticadão naquelas várias voltinhas trabalhadas. Tá? Então vamos lá. Vamos calcular então o meu L maiúsculo. Vamos chamar isso de L maiúsculo. O L maiúsculo é a medida em comprimento de todas aquelas voltinhas. Isso aqui vai ser 200, que é 2 vezes 10 ao quadrado, vezes 30, que é 3 vezes 10, vezes 10 a menos 2. Ó. Tá? Então, 10 a quadrado com 10 a menos 2 vai dar 10 elevado a zero. Sobrou 6 vezes 10. Então, meu comprimento total é de 60 metros. E aí eu vou pensar da seguinte forma. Ó. 0,001, que é 10 elevado a 1, 2, 3. 10 a menos 3 ohms de resistência para cada 10 a menos 2 metros. O que é isso, MV? 10 a menos 2? Ou seja, 0,01 ohm por centímetro. Tá? Como eu tenho 60 metros de fio, isso vai me dar uma resistência que eu vou chamar de R. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos chamar isso aqui, esse R, de verde, né? Colocar uma cor verde para ficar diferente desse aqui, tá? Não esquecer que esse R aqui é o raio, tá bom? Não ficou com muitos R's aí. Esse R aqui é o raio. E esse R aqui, verde,
vou fazer aqui sempre de verde, é a resistência elétrica do fio. Legal? Então, quanto é que vai dar esse R aqui? Esse R vai ser 60 vezes 10 a menos 3, dividido por 10 a menos 2. Legal? Então, meu R vai ser um R de quanto? Subiu 10 ao quadrado, ficou 10 a menos 1 vezes 60, 6 ohms. Então, eu tenho aqui um resistor, que é a minha espira. Ok, galera? Tudo bem até aí? Então, o que eu tenho aqui? Uma resistência externa e agora ele vai falar de um gerador no qual essa peça é ligada. Então, eu vou apagar, você vai esperar um pouquinho, enquanto você copia, eu vou apagar e fazer uma nova figura para nós desenvolvermos a segunda parte do exercício, que já vai ser o conceito de eletrodinâmica. Legal? 1 minuto. Vamos lá. Vamos lá, na sequência, a segunda parte do exercício. Eu tenho então a minha bobina chata ligada a um gerador e eu vou então traduzir esse modelinho aqui para o nosso modelo de circuito elétrico tradicional. A minha bobina chata tem uma resistência elétrica, que eu já calculei quanto é, está ligada a um gerador que tem uma eletromotriz e uma resistência interna. Então agora eu tenho outra parte separada. Eu vou trabalhar apenas o meu gerador. Tá? Então eu vou primeiro ler o enunciado, arrancar os dados do enunciado sobre o gerador. Esse gerador, ele tem uma corrente máxima que ele trabalha. A corrente máxima que um gerador trabalha é a corrente de curto-circuito, que é o epsilon sobre o Rzinho. Nós já vimos isso nas aulas de geradores elétricos. Legal? Então, todo gerador tem uma corrente máxima que ele trabalha. Ok, galera? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar de novo os dados no enunciado, ver a corrente máxima que ele trabalha que foi fornecido, ver a resistência elétrica e, a partir daí, calcular a eletromotriz do meu gerador. Tudo bem? Então, eu vou anotar os dados referentes ao meu gerador, já para nós fecharmos o circuito elétrico aqui. Ok? Um minuto enquanto eu vou anotando os dados ali. Segura. Vamos lá. Como essa questão tem muitas informações, eu estou indo passo a passo, separando trecho a trecho de temas, entre aspas, diferentes dentro do exercício como um todo. Então, no exercício ele me disse, olha, esse gerador trabalha com a corrente máxima de 6 amperes, ele tem uma resistência interna de 2 ohms. Então, eu já consigo, a partir dessas duas informações, para uma corrente de 6 amperes, calcular qual é a máxima DDP entre os terminais desse gerador, que é a nossa força eletromotriz. Então, esse gerador trabalha com a força eletromotriz de 12 volts. Então, esse epsilon aqui é aquilo que nós chamamos de força eletromotriz. Legal? Então, vamos para mais uma sequência. Aí ele diz assim, olha só, esse gerador, com essa eletromotriz de 12, com essa resistência interna, tem ligado aos seus terminais a bobina, que tem uma resistência elétrica que nós já calculamos. E aí ele fala, ó, submetendo-se então a esse circuito, com esse circuito fechado, com essa corrente passando pela bobina, qual vai ser o campo magnético no interior dessa bobina? Então, o campo magnético da bobina vai ser quem? N vezes μ vezes I sobre quem? 2R. Mas antes eu preciso calcular a minha corrente elétrica desse circuito. A nossa corrente elétrica desse circuito, nós vamos calcular usando a lei de Ohm generalizada, ou a lei de Pouillet, tá? Tanto faz. Onde eu posso ganhar tempo? A minha corrente elétrica é a eletromotriz, num circuito bem simples aqui, dividido pela soma das resistências. No fundo, U é igual a RI. Tá? Esse R é esse e esse insere daí a nossa soma. Legal? Então, quanto que passa a ser essa corrente elétrica? O meu epsilon, eu já tenho 12 volts. Legal? Mais o Rzinho, ele me deu 2, certo? E o meu resistor externo, que é a resistência da minha bobina, eu já calculei a partir do momento que eu fiz o 2πr, multipliquei por 200, vi o tamanho todo do fio e tinha quanto que era o valor de resistência por centímetro.
Aquilo deu 6 ohms. Então, a minha corrente elétrica é uma corrente elétrica de 12 por 8. 1,5 amperes. Legal. Então, veja que aqui eu estou fazendo, né, de trás para frente em termos de manuseio do quadro. Calculei a minha eletromotriz, vim para o meu circuito, calculei a corrente, agora eu vou fechar ali o exercício. Qual é o campo magnético, então, no interior dessa bobina? São quantas espiras? 200 espiras. Vamos aqui usar a potência de 10. Vamos lá. 2 vezes 10 ao quadrado. O Mi, a nossa constante magnética, 4π vezes 10 elevado a menos 7. A minha corrente deu 1,5 dividido por 2R. Não esquecer, tá? Vamos colocar aqui de novo. Quem é esse R? Porque tem tanto R aí, né? Tem o raio, tem a resistência externa, tem a resistência interna. Esse R aqui é o do raio da nossa espira. Legal? Que ele disse que é 5 centímetros. 5 vezes 10 a menos 2. Ok? Vamos lá. Aqui embaixo deu 10. Com 10 a menos 2, deu 10 a menos 1. Tudo bem, galera? Aqui vai ficar, ó, 2 vezes 1,5 dá 3. Não é isso? Tranquilo? 3 vezes 4 vezes o 3, ó. Tá? Porque ele pede para usar o π igual a 3. Então, quanto que vai dar aqui o nosso campo magnético? Vamos lá. Vamos de novo. Em cima vai ficar 1,5 vezes 2, 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 4, 36. Vezes 10, 10 ao quadrado, com 10 a menos 7, 10 a menos 5. E embaixo, 10, 10 a menos 1 no denominador. Legal? Esse 10 a menos 1 sobe positivo. Isso aqui vai dar um campo de 6 vezes 10 elevado a menos 4 Tesla. Se ele pedir para colocar em notação científica, você vai escrever 3,6. Aqui eu divido por 10, aqui eu multiplico. Vezes 10 elevado a menos 3 Tesla. Certo? Esse é o nosso campo magnético. Na verdade, isso aqui é o módulo, o valor numérico do campo magnético, do vetor campo magnético, tá? Mas como é que eu desenho isso aqui? Por exemplo, se a minha configuração fosse essa, a minha corrente sobe aqui, corrente subiu, o campo faz isso. A linha central desse campo está no interior aqui desse tubinho, ó. Então essa é a nossa linha de campo magnético. Ela é o quê? Paralela ao eixo central do solenoide. Tudo bem? Então, a partir desse valor, entendendo que essas linhas de campo são paralelas ao eixo desse cilindro aqui, né, figurativo, você pode marcar o seu gabarito. Tudo bem, galera? Tranquilo? Se você gostou dessa resolução, veja que é um exercício muito completo. Fala sobre gerador, corrente de curto-circuito, lei de Ohm generalizada, cálculo do campo magnético, do módulo, observação de direção e de sentido. Curta, inscreva-se no canal, repasse esse vídeo, esse endereço para os seus amigos, para que eles possam ter acesso também a uma resolução dessa. Ok? É isso aí, galera. Um grande abraço para vocês.